Boa noite, camaradas. Hoje é dia 20 de 8 de 2025. Agora são 19 horas e 3 minutos. Live especialíssima no dia de hoje. Trazemos uma convidada ilustre, uma pessoa que a gente tem a máxima admiração pelo seu ativismo, pela sua produção acadêmica, enfim, um conjunto de coisas. Assim que ela chegar, a gente vai iniciar a live. Deixa eu só aguardá-la. Boa noite a quem vai chegando. Ela já entrou. Já vou convidá-la. Não, por isso eu fiz. Ah, isso. Boa noite. Olá, boa noite. Sua câmera está virada para o outro lado. Ah, bem que eu estranhei, obrigada. Bom, Tudo bem, e você? melhor agora, tendo a honra de bater esse papo gostoso. Espero que seja um momento agradável para ti e para todos que vão nos ver. E para mim é uma grande honra, né, ter a oportunidade de entrevistá-la, de a gente falar um pouquinho da sua obra, do seu ativismo. Então eu já te dou a palavra, agradecendo pelo seu aceite, né, e pedindo para que você faça aí, se é possível fazer, né, uma breve apresentação de quem é a Daniela Rosento. Obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite, Walter. Me sinto muito honrada também em estar aqui nesse espaço que já foi ocupado por tantas pessoas que admiro, né, de diferentes gerações, inclusive, isso é muito interessante. Né, eu vi que Jorge Guimarães, do Vedas, que está aí há mais de 20 anos, né, ou há quase 20 anos aí nessa, com Vedas, eu acho que quase 20, mas ele certamente já há mais tempo. Mais recentemente, né, eu vi também Martina, enfim, muita gente boa que admiro também e que está nessa luta em conjunto, então me sinto muito feliz e honrada por estar aqui também. Bem, eu sou Daniela Rosendo, vou fazer minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, loira, estou com o cabelo preso assim para trás, uso óculos, uso uma maquiagem assim com um delineador preto nos olhos, estou aqui no meu escritório, então o que está aparecendo aqui de fundo é praticamente só a parede branca com um quadro, e uso uma kefia palestina que é vermelha e branca. Eu sou uma filósofa ecofeminista, eu sigo uma trajetória acadêmica que começou com a graduação em Direito em 2007, e naquela época foi quando, né, durante a minha graduação, que eu me tornei vegetariana primeiro e logo em seguida vegana. Então, esses dias eu me dei conta de que está fazendo 20 anos que eu comecei essa transição. Foi em 2005. E na época eu já pesquisei sobre bioética, biodireito e a questão dos direitos animais. Então, eu já tinha interesse em continuar pesquisando. E foi nesse encontro ali com a ética ambiental e animal que eu me interessei muito pela filosofia e decidi então seguir a minha formação acadêmica nessa área, mais especificamente na ética e na filosofia política. E assim eu fiz o mestrado sob orientação da professora Sônia Felipe, que se aposentou nesse processo, e aí quem assumiu formalmente minha orientação foi o professor Darley Dallagnol. Fiz esse mestrado entre 2010 e 2012, nesse tempo eu já comecei a lecionar como professora universitária. Em 2015 ingressei no doutorado, que concluí em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e nesse tempo também sempre trabalhando, sempre lecionando, e também trabalhei no terceiro setor, né, numa organização chamada IDDH, que é o Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos. Então, minha trajetória tem essa militância nos direitos humanos, na libertação animal, no ensino, na educação formal e não formal, trabalhando com educação em direitos humanos também. E, bom, fiz também um pós-doutorado, depois que eu terminei o doutorado, então, assim, sigo como pesquisadora e sigo fazendo
um pouco disso tudo nos últimos anos. Ufa, conseguiu, né? Capacidade de síntese fantástica, que o currículo é extenso. Você já falou um pouquinho da sua transição. A gente vai falar bastante sobre esse livro, Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ética ecofeminista. Tem um outro que você organizou, que eu não tenho físico, então, que é o Ecofeminismos, né? Que você me deu o link e eu preciso comprar, vou ver se eu compro. Meu celular, depois você me manda o link de novo, se puder, porque eu tive um problema com meu celular semana passada, eu perdi quase tudo, de conversas, enfim. Estou me reorganizando. Esse livro é um livro que me levou a entrar em contato com a Daniela, já tinha lido uma ou outra coisa dela, de artigos aqui, ou visto em coletâneas, né, de organizações. Tem uma até que você participa, se eu não me engano, com o professor Leon Denis, da ética abolicionista. Enfim, eu vi seu nome já conhecia você, mas nunca tinha lido o livro. Aí eu li, fiquei encantado, né, porque a minha primeira leitura de ecofeminismo foi não com esse livro, porque esse livro é uma versão física, bonitinha. Eu sou o rei dos PDFs, aqueles PDFs tudo torto que o pessoal tira em faculdade, né, da Vandana Shiva, né, que é o Ecofeminismos, e foi a minha primeira leitura, há muito tempo atrás. E confesso, né, que na minha militância antiespecista e marxista, é um assunto que você não para fazer grandes estudos sobre ecofeminismo. A gente acaba, às vezes, estudando mais o ecossocialismo, né, do que o ecofeminismo. E o ecofeminismo são ecofeminismos, é uma das vertentes aí do feminismo. E ainda você se situa dentro de uma muito específica, que é o ecofeminismo animalista, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, que te levou a escrever esse livro, que na verdade é sua tese de mestrado, salvo engano. Qualquer coisa que eu falar errado, você me corrija, por favor. E o que veio primeiro? Me parece que foi o veganismo, né? Veio antes do feminismo, ou não, as duas concepções éticas vieram juntas. E algo muito particular que me encantou na leitura dos seus textos é que você faz algo que para mim é fundamental. Muitos eticistas costumam deixar a ética num patamar muito isolado. Não fundem esse saber ético com a política. E você pensa a ética a partir também da política, que é fundamental essa fusão dialética. Então, eu já falei muito, a live é sobre você, não sobre o que eu penso, mas só estou compartilhando algumas das minhas impressões. É esse livro, está na segunda edição. Aliás, a capa é um primor, né? Eu vi a capa também da primeira edição, é lindíssima. E é pela APQ, né? Bom, te dou a palavra, desculpa, me estendi um pouquinho mais, é que quando a gente admira alguém, a gente fica empolgado, desculpa. Obrigada. Boa noite aí, né, para quem chegou, cumprimentou o Cris, que alegria tê-la aqui com a gente também. Bom, vamos lá. O livro da Vandana Shiva e da Maria Miss, que você mostrou ali, essa é uma edição da Editora Luas, que saiu aqui no Brasil, acho que há uns 2 ou 3 anos. Sim. A gente já tinha acesso a uma versão traduzida para o português de Portugal, mas assim, eu acho que é Edições Piaget, algo assim, que é a edição que eu tenho. Consegui num sebo, mas é muito bom que a gente tem, porque é um livro que não estava circulando muito por aqui, né? Quando a gente tem uma editora trazendo, é um outro tipo de distribuição, de circulação, então é muito legal. Inclusive o LEA, que é o Laboratório de Ética Animal e Ambiental da UF, do qual eu faço parte, que é coordenado pela professora Rita Paixão e pelo Fábio Oliveira, nós discutimos em alguns semestres atrás esse livro, da Vandana Shiva e da Maria Miss. Ele é datado,
evidentemente, uma publicação de 1990, então elas fazem discussões concernentes àquele período ali, né? Então falando da OMC, falando de questões assim que, anterior na verdade, né, a OMC, e fazem algumas discussões ali sobre aquele momento, mas o que eu gosto muito da Shiva e da Maria Miss, bom, Vandana Shiva é uma grande referência ecofeminista e é uma pensadora, uma intelectual, e poderíamos dizer uma filósofa também, física de formação inicial, mas uma grande pesquisadora que tem uma grande contribuição, que está aí viva, ativa, né, fazendo muito, tem um legado já enorme, e ela traz essa perspectiva do sul global. Então, eu acho que para a gente é muito importante conhecer, né, ainda que a partir das especificidades do contexto e da cosmovisão dela, que é muito influenciada pelo hinduísmo, como a gente pensa essa relação, né, a partir dessa crítica também, não só ao patriarcado, mas ao capitalismo, que é central aqui pra gente, né, então também. Então acho que ela, assim, é uma pensadora muito, e uma ativista, né, militante muito importante pra gente também. Então fico feliz de saber que o primeiro contato foi com ela, né, ainda que isso, sejam discussões pontuais, situadas, né, e que tenham questões que a gente possa, enfim, criticar também, né, o que faz parte desse movimento, inclusive de praxis, né, política. Bom, e aí sobre isso, falando de ecofeminismos, e assim, Vandana Shiva é isso, traz uma perspectiva, né, de ecofeminismo que a gente tem pensado muito no plural, entendendo que existem ecofeminismos tanto quanto existem feminismos no plural. Porque os ecofeminismos vão fazer discussões que são feitas dentro dos feminismos de forma geral, e assim a gente pode ter diferentes entendimentos, né, e perspectivas de um feminismo socialista, marxista, ou, né, que seja um feminismo comunitário, enfim. E aí a gente vai tendo essas expressões políticas, né, de desenvolvimentos tanto teóricos quanto práticos, que vão se identificando com um conjunto de teorias e de pensadores e de pessoas engajadas também na luta. Então, por isso que é justamente essa característica, né, prática do movimento da luta que traz, então, né, essa consciência sobre a existência de um ecofeminismo no plural também. E aí, como você bem colocou, eu me situo, né, num lugar muito bem determinado, né, do ecofeminismo, que é o que nós chamamos de ecofeminismo animalista, que foi um termo cunhado pela Sônia Felipe, lá em 2008, quando a gente começou, que foi meu primeiro contato com as ecofeministas. Por quê? A preocupação da Sônia, na época, uma delas, né, era em relação às ecofeministas que simplesmente não tratavam do especismo, que não traziam à tona a questão animalista também, de todas as formas de exploração contra os animais, que falavam de meio ambiente, de natureza, sem definir muito bem o que é isso. O que é um passo importante. Então, muitas ecofeministas daquela época, né, e a gente está falando aqui então de década de 80, 90, estavam olhando criticamente para o que ambientalistas estavam fazendo e dizendo, meus caros, vocês precisam olhar para as questões de gênero também, porque gênero importa nisso, faz diferença o gênero da pessoa, né, dos indivíduos, na forma como essas pessoas são afetadas pelas questões ambientais. Então, mulheres e crianças, e aí a gente já tem, né, um desdobramento aí importante de compreensão do colonialismo também, que é entender que não são mulheres, né, de forma abstrata, né, na concretude, são mulheres negras, indígenas, mulheres que são racializadas, ou seja, não as mulheres brancas, né, que, assim, tem essa, né, que não somos, né, racializadas, então, né, entramos nesse lugar do privilégio, de branquitude, mas que são, então, determinados grupos que sofrem mais com os problemas ambientais. E, ao mesmo tempo, elas estavam, essas ecofeministas, olhando para as outras feministas que não levavam em consideração as questões ecológicas para dizer, minhas caras, vocês precisam observar as questões ambientais, porque não é só uma questão, assim, os direitos das mulheres, as questões de gênero,
são muito afetadas pelas questões ambientais, ecológicas. E aí a gente tem na prática o movimento de mulheres, e essa é uma característica também dos ecofeminismos, não ser só um movimento teórico, ou que não surge de um ponto de vista teórico, não surge a partir de um texto, de um livro, né, ou de um manifesto. Ele tem esse surgimento aí concomitante entre movimentos e mulheres intelectuais que estavam aí nos espaços acadêmicos, nas universidades, fazendo essas discussões também. Então, lá no projeto de pesquisa da Sônia, que era o feminismo ecoanimalista, que começou em 2008 e foi ao longo de todo o ano de 2019 e ainda entrou em 2010, que nós já estávamos fazendo essa leitura assim, com esse olhar crítico, atento, para ver como elas estavam ou não falando da questão dos animais também. Então, daí vem o uso desse termo, né? E sempre frisando muito, assim, de que, bom, é um ecofeminismo animalista. Estou preocupada com o especismo também. Então, quando a filosofia ecofeminista, e aí aqui eu digo, sobretudo, da Karen Warren, que foi a autora, a filósofa que eu estudei no mestrado, a partir da qual eu escrevi, então, a minha dissertação, que foi depois publicada em livro, que é O Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ética ecofeminista, que identificou e mapeou, né, assim, desenvolveu essa filosofia ecofeminista e foi identificando, então, as características dela, né, e aí ela entende que as estruturas conceituais opressoras são fundamentais para a gente compreender as diferentes formas de opressão que acontecem contra humanos e outros que não humanos também. Então, ela trata aqui da natureza e ela usa o termo naturismo para se referir a essa forma de opressão com relação... ela não fala opressão, ela fala dominação da natureza. Então, ela diz que, da mesma forma como a gente precisa se comprometer com o fim do naturismo, a gente precisa se comprometer com o fim do machismo também. E aí ela vai, a partir, mais uma vez, dessas estruturas conceituais opressoras e das características delas, que são os dualismos de valor hierárquicos, né, esse pensamento dualista, né, essa relação de poder que se estabelece entre esses diferentes, né, lados do dualismo, que são homem e mulher, cultura, natureza, razão, emoção, mente, corpo, e assim, branco-negro, né, ou branco, não branco, e assim por diante, sempre tem um lado, existe uma associação de um lado, que é o lado de baixo, da mulher, com o corpo, com a natureza, com os animais, e uma associação dos que estão do outro lado, que seria o lado de cima, que são os homens brancos, e aqui a gente pode ir colocando enfim, colocando todas essas outras características aí que são associadas, então a gente vai tendo a construção de um sujeito, de um lugar de poder, e no outro lado, né, um conjunto aí de associações que determinam o lugar da subordinação. E tudo isso funciona a partir do estabelecimento de uma lógica de dominação, que é a lógica por meio da qual se sustenta essa prática de subordinação e de dominação e de opressão, que é a escolha de uma determinada característica de forma arbitrária, né, dada por quem está nesse lugar de poder, que diz, olha, eu estou justificado em subordinar esses que estão do outro lado, porque quem tem o poder é quem tem... quem é associado com a mente e não com o corpo, com a cultura e não com a natureza. Então, as mulheres têm essa aproximação, essa associação com a natureza, então as mulheres são naturalizadas, as mulheres são animalizadas, assim como a natureza e os animais são feminizados. Então, a gente vai tendo esse conjunto aí de associações que vai justificando, a partir dessa lógica de dominação, esse lugar de subordinação. Então, dentro disso tudo, né, a minha perspectiva crítica, e aí uma contribuição que eu fiz também já à teoria da Warren, é de incluir essa noção do especismo também como uma forma de opressão, né, dizer, olha, essa lógica funciona em relação aos animais outros que não humanos também, que são usados para fins, né, de exploração humana, para alimentação, para o vestuário, para cultura, entretenimento, pesquisa, né, desenvolvimento científico, dentro desse paradigma de ciência que justifica o uso de animais. Então, lá desde o início eu já venho trabalhando com essa perspectiva com a qual eu
me mantenho aqui firme e continuo trazendo sempre isso para minha pesquisa, ainda que ampliando. Então, acho que essa é uma característica e talvez uma diferença dos ecofeminismos, pensando do ponto de vista aqui teórico, em relação a quem está trabalhando mais especificamente ou estritamente com a questão animal, né, do antiespecismo ou dos direitos animais, da libertação animal, né, de forma geral. Porque a gente está sempre contextualizando, a gente está sempre buscando entender que essa opressão e que essas relações de dominação em relação aos animais acontecem em determinados contextos, onde tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, a exploração humana e não humana, dentro desse sistema. Então, é uma compreensão sistêmica, complexa, que nos desafia a pensar como superar tudo isso, né? Mas que ao mesmo tempo é onde eu aposto que a gente vai ter minimamente assim, algum tipo de resposta também para conseguir sair de todas essas crises, né, e conseguir essa libertação de forma conjunta como a gente almeja, né? E aí por isso que vão entrando várias outras temáticas junto dos ecofeminismos, né? E aí assim, já vou finalizar aqui essa primeira parte para não ficar tão extensa também. Em relação ao que a pergunta do que veio primeiro, assim, de forma consciente foi o veganismo e foi a questão animal. Mas o interessante, eu escrevi isso alguns anos atrás para o Leon Denis, que organizou esse livro que você comentou, que foi em homenagem a Sônia Felipe. E Maria Alice da Silva, Tânia Cunha e eu escrevemos um capítulo, isso, esse mesmo, que tem a Sônia na capa, então nós contribuímos também. E antes disso, eu concedi uma entrevista para o Leon, que se eu não me engano foi publicada na ANDA, que é a Agência de Notícias dos Direitos Animais, da Silvana Andrade, e naquela época eu tinha feito essa reflexão, que as pessoas me perguntavam, porque eu fui muito questionada. Eu tinha 20 anos de idade, quando eu comecei a fazer essa transição, eu disse, não vou mais comer carne. E aí eu já queria também parar de comer leite, ovos, eu queria acabar com tudo. Teve um episódio de eu acordar num dia toda pipocada, assim, no corpo toda vermelha, com algum tipo de reação alérgica, fui para o hospital, não deixei me darem a injeção com um remédio, porque eu pensava, esse remédio foi testado em animais, eu não quero compactar com isso, eu não quero fazer parte disso, fui embora, o médico ficou bravo comigo. Enfim, depois eu tô refletindo e a gente vai vendo os limites, né? A ética se faz quando tem escolha, então tem situações que a gente não pode negar vacina, remédio, porque é o que tem, né? A gente tem que lutar para mudar isso, mas a gente também não pode virar negacionista. Então, mas na época, assim, foi aquele choque inicial. E aí as pessoas me questionavam muito. Minha família, eu morava na época com meu pai, minha mãe, meu irmão. Fui muito questionada por várias outras pessoas também. E aí eu fui estudar, e aí eu queria entender o que estava acontecendo. E eu justificava as minhas escolhas a partir de uma ética variável, assim, utilitarista, no sentido, né, do utilitarismo do Peter Singer, da igual consideração de interesses semelhantes, para dizer, não, mas os animais também sentem dor, os animais sofrem, a gente não pode fazer isso com eles. Às vezes usava, né, o recurso dos direitos animais, porque afinal de contas eu estava direito, então era uma linguagem que, né, eu também conhecia um pouco, apesar de toda a minha dificuldade com o direito. Mas eu dizia, não, mas os animais têm direitos? Eu falei, os animais têm direitos, eles têm, assim, têm dignidade também. E aí eu ia lá na fundamentação deontológica do Tom Regan para afirmar que animais têm direitos também, têm direitos morais. Então eu usava essa fundamentação. Mas depois de um tempo, eu fui percebendo que não era bem isso, não foi esse processo de ter contato, né, com esse tipo de raciocínio especificamente, ou esse tipo de orientação moral que exclusivamente me orientou nessa decisão. E aí, quando eu conheci os ecofeminismos e a ética do cuidado,
tudo fez sentido. E aí eu levei um tempo ainda, né, para entender, falei, então foi isso que aconteceu comigo. Na verdade, tinham outras questões ali. Então, era muito a partir de uma ética do cuidado. Então, ela faz sentido para mim, faz sentido para mim estudar ética do cuidado, porque eu tinha algumas intuições lá morais que já me mostravam que aquele tipo de raciocínio, né, fazia, não só raciocínio, mas de prática também, fazia sentido. E aí foi quando, assim, em 2007, mais ou menos, ainda estava na graduação, já estava, assim, pipocando mais a coisa, assim, do movimento feminista, né, já estava, assim, já não estava mais só em grandes centros, já estava em outros lugares. E aí, em 2008, quando eu já estava formada, eu vim morar em Florianópolis e comecei a frequentar muito a UFSC, porque eu queria a Universidade Federal de Santa Catarina, porque eu queria fazer um mestrado, ainda não sabia exatamente em qual área, mas eu já queria fazer. E eu comecei a ter muito contato com essa efervescência de um campus universitário. E eu cheguei bem assim, na época em que estava acontecendo a edição do Seminário Internacional Fazendo Gênero, que é, eu queria dizer, o maior seminário de gênero do Brasil, né? Ele é um evento muito consolidado, já existe há muito tempo. E eu cheguei aqui numa dessas edições e aí tudo acontecendo, né? E aí eu pensei, eu preciso conhecer mais isso. Eu quero entender melhor o que é isso. Isso tem coisa aí que me interessa. Mas eu pensava, como é que eu vou estudar isso tudo ao mesmo tempo? Era muita coisa para mim. Assim, a sensação era de que, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu continuava trilhando o caminho ali da ética animal, da ética da política animal e ambiental, ou eu ia estudar gênero e feminismo. Mas eu não estava muito bem convencida de que eu seria obrigada a fazer essa escolha. Eu sentia que, era assim, eu não via alternativa, mas eu não estava conformada com aquilo. E aí eu conheci os ecofeminismos, conheci as ecofeministas. Assim, comecei a ouvir falar alguma coisa da Carol Adams, que tem um livro chamado Política Sexual da Carne, que está traduzido aqui no Brasil há bastante tempo, acho que saiu em 2012, mas o contato que eu tive primeiro foi com o original em inglês, que é um livro de 1990, então uma discussão que ela já estava fazendo há bastante tempo, isso. E aí eu pensei, pronto, encontrei o meu tema da vida. E realmente, assim, continuo firme nele, porque realmente é onde eu encontro, assim, a possibilidade de encontrar respostas para as minhas dúvidas. Eu acho que eu consegui me formar como uma pesquisadora porque eu tinha muito essa coisa da curiosidade, das perguntas genuinamente falando, assim, né? Quando a gente fala de uma pergunta de pesquisa, uma dúvida que a gente precisa ter, sempre, né, como professora, né, quando eu trabalho com as pessoas com desenvolvimento de projetos, tem que ser uma coisa ali genuína, não é uma pergunta para a qual a gente já sabe a resposta. A gente tem que investigar, a gente tem que pesquisar. Então, eu sou muito movida por essa curiosidade. Eu não era uma aluna, assim, super dedicada, estudiosa, CDF, mas eu acabei me tornando, né, uma pesquisadora muito movida por essas inquietudes, assim, de precisar entender por que essas coisas acontecem, como elas funcionam, e por isso que, e aí eu vou finalizar essa primeira parte, eu acredito que essa fusão entre ética e política acontece no meu trabalho, no meu pensamento. E aí tem uma questão que eu sempre achei que fosse uma fragilidade da minha formação, ter a graduação em Direito e só ter vindo para a filosofia depois do mestrado. Eu achava que me faltava uma base. Mas com o passar do tempo, e sobretudo mais para o final do doutorado, e aqui eu preciso trazer a Maria Alice como uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, eu acho que a minha formação em outra área, essa experiência de trabalho que eu tive, não só no espaço acadêmico, da docência e da pesquisa, me ajuda a pensar, às vezes, um pouco fora do que o cânone filosófico estabelece. Porque tem muita coisa que eu não conheço, isso, claro, né? A gente não conhece tudo, mesmo fazendo uma graduação em filosofia, a gente não conhece tudo, mas para colocar em termos simples, é um pouco isso, assim, aquela coisa de, bom, eu não sei que existe esse limite não foi traçado para mim. Então, eu acho que eu tive um pouco de facilidade, digamos, para ir costurando isso, porque não era nem uma ficção
para mim, assim, então acaba refletindo, acho que parte desse meu processo de formação e que acaba caracterizando a minha produção também. Que fala, já adorei. Eu sei que a gente tem um limite de tempo aqui, eu vou procurar respeitar, porque eu costumo me estender bastante. E eu quero respeitar. Mas eu queria levantar alguns pontos aqui que você coloca com relação ao ecofeminismo. Na verdade, você deve lidar constantemente com isso, que é a questão de algumas críticas que são levantadas por próprias feministas ao ecofeminismo, a questão do essencialismo, a questão de um posicionamento, quando a gente fala de ética do cuidado, né, da questão do cuidar, mas lógico que não é essa a perspectiva, mas quando se faz a crítica é nesse sentido, né, de uma mulher enquanto elemento de cuidar, de cuidadora, de mais ou menos segurar as buchas dos homens, né, vamos dizer assim, a mulher que se coloca numa outra posição que é totalmente oposto àquilo que são as lutas feministas, né, desde sua origem. E eu vou falar um pouquinho também da questão do ecofeminismo que você defende em sua perspectiva mais abrangente possível, né? Eu sempre falo que é muito difícil você ser anticapitalista e antispecista, né? Eu falo assim, a gente só quer mudar tudo, pouca coisa. A gente só quer mudar, pegar a sociedade e virar de ponta cabeça. É simples, né? E eu vejo muito dos feminismos, sobretudo a gente está passando por uma radicalização aí de a volta das catacumbas de um feminismo radical, transfóbico, essa galera saindo do esgoto, né? E aí eu peguei uma fala aqui da Audre Lorde, que eu acho fantástica, que ela diz assim, entre as mulheres lésbicas eu sou negra, e entre as pessoas negras eu sou lésbica. Qualquer ataque contra as pessoas negras é um problema para lésbicas e gays, porque eu e milhares de outras mulheres negras somos parte da comunidade lésbica. Qualquer ataque contra lésbicas e gays é um problema para pessoas negras, porque milhares de lésbicas e homens gays são negros. Não existe, e a famosa frase dela, não existe hierarquia de opressão. Ela vai dizer, isso é fantástico, e eu vejo que muitos dos ismos, né, colocam as opressões hierarquizadas, e o próprio veganismo, né, os veganismos, como vai dizer a Martina, né, veganismos, tem o veganismo com V maiúsculo e os veganismos com V minúsculo. Eu fiz uma pergunta muito abrangente, mas só para você, porque eu não quero ficar te interrompendo, mas só para você ir desalinhando tudo isso aí dentro da sua perspectiva ética ecofeminista. Desculpa, me estendi. Não, imagina, tá ótimo. Bom, essas críticas são feitas há muito tempo, desde o início dos ecofeminismos, e me parece que isso já foi bem refutado, que a gente não precisa ser essencialista, nem continuar reproduzindo um lugar estereotipado e de subordinação das mulheres para defender uma ética do cuidado. Porém, a história é cíclica, né? A gente trabalha com a ideia de poder avançar, mas a gente, assim, não tem, assim, não é linear, né? Assim, a gente tem um vai e vem, né? Assim, um avanço em termos de direitos, gera um tipo de reação que puxa de novo, então assim a gente vai indo, né, assim, historicamente vai se desenvolvendo, né, então a gente está vivendo isso, né, então essa ascensão do conservadorismo, da ultradireita, é algo que, assim, isso nunca deixou de existir e agora a gente está vendo isso crescer de novo, né, assim, cresceu, né, e está aí se fortalecendo cada vez mais e a gente está nessa luta para conseguir conter avanços e fazer e colocar nossa agenda, colocar nossa pauta e fazer a transformação que a gente quer, que a gente almeja, como você falou, assim, virar
tudo de cabeça para baixo, né? Assim, acaba zero, começa de novo, né? De outro jeito, de forma bastante radical aqui falando, né? Mas a gente vai encontrar, infelizmente, dentro do movimento feminista, dentro de toda a sua pluralidade, pessoas que têm um pensamento completamente divergente do nosso, né? E isso está acontecendo, inclusive, dentro do ecofeminismo, né? Então, eu acho isso lamentável, assim, acho muito triste que a gente esteja passando por isso, mas faz parte desse processo, tá? Aí tá acontecendo, a gente tem que lidar com isso, e a questão é, bom, como a gente continua, como a gente vai fazendo esse enfrentamento, e assim, como é que a gente vai se fortalecendo nossa luta e não se fragilizando. Então, o que seria o essencialismo, né? A ideia de apelar para uma essência, e essa associação que é feita entre mulheres e natureza, o trabalho reprodutivo, né? Então, a mulher está mais próxima da natureza, ou faz parte da essência da mulher ser delicada, ser gentil, ser frágil. A ideia de mãe, né, de maternidade está muito associada com isso, que o desejo das mulheres ou a finalidade das mulheres, assim, né, a felicidade das mulheres se dá nessa realização da maternidade e não pode ser fora dela, né, e numa forma específica também, dentro de um tipo de relacionamento específico, né, e aí tem todo o patriarcado aí, né, dentro de uma concepção, assim, de família muito restrita, muito singular, né, que não é a que eu vivo, né, meu tipo de família, né, somos eu, Juliana e os nossos três bichos, que são os 2 cachorros, Leblon, Amy, e a gata, Elsa, então digo que é a nossa família multiespécies, então a gente, né, tem uma realização mesmo sem, né, a maternidade, mesmo não estando dentro dessa concepção de família, e somos família também. Então, a realidade existe para além, né, dessa visão conservadora, né, de mundo. Então a gente está aqui existindo, né, isso que eu quero dizer, assim, a gente existe, então a gente, né, tem uma luta política, mas a nossa própria existência também é política, e eu acho que isso que a Lorde também fala, né, assim, é isso, a gente existe independentemente disso tudo, né, e o essencialismo, então, seria essa ideia de que o ecofeminismo pressupõe essa característica das mulheres, né? E não é isso que a gente quer dizer, né? Quando a gente diz que a questão ecológica é uma questão feminista, é porque a gente entende que existem determinados grupos que sofrem mais com esses problemas ambientais. Então a gente tem, como eu falei antes, mulheres e crianças, e aí são geralmente mulheres negras e indígenas. Então a gente tem um racismo ambiental funcionando, mas que precisa ser observado do ponto de vista de gênero também, ou seja, o que eu estou trazendo aqui é uma análise interseccional, que compreende gênero, raça e classe de forma conjunta, né? Nessa complexidade aí que é ser esse sujeito marcado por todos esses fatores dentro da sociedade que é colonial, patriarcal, racista, machista, capitalista, né, que estabelece essas relações políticas e econômicas na sociedade. Então, isso não quer dizer que a gente não tenha, dentro dessa diversidade, que é uma palavra importante aqui, dentro dos ecofeminismos, a existência de mulheres e a valorização de mulheres que têm saberes que são muito próximos desse lugar da natureza. E aí aqui eu estou trazendo, né, mulheres quilombolas, mulheres indígenas, as mulheres campesinas, né, camponesas, trabalhadoras rurais, que tem essa outra visão, que já não é essa visão que divide a natureza e a cultura, o corpo e a mente, a razão e a emoção. Então, é uma visão que não é marcada por esse dualismo, que não é marcada por essa lógica de dominação. Então, dentro desse tipo de experiência, de vivência, essa aproximação da natureza, esse conhecimento, essa noção de não hierarquia em relação à natureza, mas essa compreensão da interdependência da vida humana, né, com
o espaço ali com as outras espécies, sejam vegetais ou os outros animais. Ou seja, né, a dependência da água, então precisa da chuva para molhar o solo, para ter o alimento, para ter água correndo no rio, né, para ter água para beber, para cozinhar, a qualidade do ar, né, ou seja, essa dependência, né, essa relação de interdependência ou de codependência que a gente tem em relação às outras formas de vida também, essa compreensão, ao invés de ter uma relação de dominação e de controle sobre esses processos e sobre a natureza, é justamente o que possibilita essa forma de vida mais harmoniosa, né, com a vida em toda a sua diversidade, né? Eu acho que esse é um trabalho que a Vandana Shiva faz, assim, muito bom, é uma grande contribuição dela. E aí tem um livro que eu gosto muito que se chama Monoculturas da Mente, no qual ela desenvolve a ideia de que a monocultura não começa no solo, mas sim na mente. Então ela fala dessa colonização, desse processo de colonização de tudo e como isso ajuda a gente a compreender que a colonização não acabou. Mas, certo, o colonialismo, né, a colonização naquele período foi, mas a gente mantém ainda uma lógica, né, de colonialidade aí funcionando, da qual a gente precisa se libertar, né, para que a gente tenha, de fato, soberania e aí que a gente possa, né, garantir a existência dos povos originários aqui, para que a gente nos espaços urbanos tenha uma vida com mais qualidade também, né, mais próximo possível, assim, de um bem viver. Então, dito isso sobre o essencialismo, né, sobre esse problema da associação das mulheres, mas feita essa ressalva, né, de que existem outras experiências, outras conhecimentos, saberes e formas de viver que não necessariamente são essencialistas, assim, porque, e não são porque não tem essa lógica de reprodução, não tem essa estrutura toda, né, funcionando por trás desse pensamento, dessa prática, dessa forma de viver. E aí, em relação à ética do cuidado, lá no início a crítica que se fazia era muito parecida, de que a ética do cuidado está falando sobre o trabalho reprodutivo, ou seja, todo esse trabalho de cuidado que é feito na esfera privada. Então, na esfera privada existiria essa lógica particular, privada, enquanto no espaço público, né, é uma outra forma de trabalho, é o trabalho reprodutivo, que seria associado, então, aos homens, e que, portanto, seria uma forma de, mais uma vez, colocar as mulheres como responsáveis e cuidadoras. E aí, quando eu já tive esse primeiro contato com a ética do cuidado lá em 2008, como eu falei no projeto da Sônia, eu já fui muito bem orientada, porque a Sônia já dizia pra gente, eu tenho pavor desse cuidado que coloca as mulheres como salvadoras. Os homens vão lá, acabam com tudo, destroem tudo, e sobra pra gente ter que cuidar. Ela dizia, não, isso eu não admito. E quem conhece o João viu a Sônia pode imaginar, né, o quanto ela falava isso, né, indignada e firme, dizendo, não é isso, não é sobre isso a ética do cuidado, né? A gente não vai ocupar esse lugar de simplesmente reparar essa destruição, né? Então, inclusive, a Carol Gilligan, que é uma psicóloga, né, que trabalhou com a psicologia moral e que tem o primeiro livro publicado sobre a ética do cuidado, que é uma grande referência para a gente, a obra dela se chama Uma Voz Diferente, foi justamente a identificação dessa voz diferente que aparecia na forma de expressar a moralidade das meninas. Isso ela fez em contraposição ao estudo e à pesquisa, né, e o que eu entendi, o Kohlberg, que era o professor orientador dela, que dizia que existia uma escala de desenvolvimento moral na qual os meninos estariam acima, seriam mais desenvolvidos moralmente do que as meninas, porque as meninas ficariam numa moralidade aqui da esfera privada, e os meninos conseguiriam chegar aqui, numa moralidade pública. E qual é a diferença entre uma e outra, né? Aqui, elas estariam falando em termos de responsabilidades e de cuidado, ao passo que aqui, os meninos estariam falando de regras e princípios abstratos.
que é o quê? A deontologia, né, o utilitarismo, é aquele tipo de raciocínio moral que os filósofos construíram lá, né, na história da filosofia. E aqui apareceu uma outra coisa. Então, o que acontece? Na história da filosofia, foram trazidos para esse campo da ética e da moralidade tudo que era associado ao masculino. E ficou de fora tudo que era associado ao feminino, porque, afinal de contas, foram homens que fizeram toda a história da filosofia. Então, agora que tem reconhecimento, né? Agora a gente está no movimento aí de resgatar as vozes das mulheres, que foram sendo escondidas ao longo desse tempo. Então, nesse processo, uma das vozes, que é recente, né, contemporânea, é justamente a da Karen Gilligan, que percebeu isso aqui. Então, essa diferença aqui ficou conhecida, né, nessa diferença de justiça e responsabilidade, ou direito, justiça e responsabilidade. Mas, desde o início, a Gilligan já dizia que essa noção da escala, né, dessa forma hierárquica aqui, dos meninos mais desenvolvidos do que as meninas, estava equivocada. Porque, para ela, essa régua estava errada. Né? A gente não pode considerar que isso aqui é inferior. É uma forma também de raciocinar que é tão importante quanto a outra forma de pensar ética. Então, o que ela conseguiu perceber aqui, no desenvolvimento moral do indivíduo, independentemente do gênero, ou seja, homens e mulheres, quando desenvolvidos moralmente, conseguem tomar decisões baseadas ou nessa noção de regras e princípios gerais abstratos, ou pensando em termos de responsabilidades e deveres, e não deveres aqui, né, desse tipo mas de deveres de cuidado aqui, levando em consideração a empatia, a responsabilidade, outros valores que são tradicionalmente associados ao feminino, às mulheres, e que ficam de fora dessa outra concepção ética. Né? Então, essa é a ideia da complementariedade da moral, que traz para esse campo da ética também esses outros valores. Né? Então, essa é a questão da ética do cuidado, e por isso que a gente já refuta de, olha, não, essa crítica aí de que ela está reforçando esse lugar, não é isso. Ou que ela não serviria, que ela seria limitada para pensar o espaço público, também já foi refutada. Assim, né, em termos teóricos, a gente já conseguiu avançar, tanto que a gente consegue observar, e na pandemia foi muito interessante conseguir observar isso na forma como diferentes governantes lideraram, né, nos diferentes lugares do mundo. Né? Aqui a gente teve, né, o caos que foi Bolsonaro, né, com negacionismo e, enfim, com, né, com a situação, né, chegando a milhares de pessoas mortas, né, aqui, com descuido, então eu poderia usar essa palavra, né, ele, a partir do descuido, aconteceu tudo o que aconteceu aqui, a gente teve, né, enfim, a gente não teve uma política, né, uma orientação política que colaborasse com uma prática que fosse necessária, adequada naquele momento. Né? O contrário, né, isso a CPI evidenciou, né, fez justamente o contrário, assim, para disseminar a pandemia, para enfim, ampliar as consequências negativas, os impactos negativos dela. Enquanto em outros países a gente teve experiências diferentes, que foram de cuidado mesmo da população. Eu acho muito interessante o exemplo da, então, primeira-ministra da Nova Zelândia, me fugiu o nome dela, que falou com as crianças e que traz muito essa perspectiva do cuidado também. Né? Então, eu acho que assim, a gente vê que o que eu quero trazer com esse exemplo é que é possível pensar numa ética do cuidado no espaço público também, na esfera pública. Ela não é limitada à esfera privada. Né? E aí, entrando no último ponto aí que você traz, que é o da mulher, né? Desse sujeito aí do feminismo. Eu acho que uma das disputas que a gente vive, que são tanto que são externas, mas internas também dentro dos movimentos, e que eu acho que é com isso que a gente está lidando também, é quem é esse sujeito do feminismo. Eu acho que tem algumas concepções que trabalham com uma ideia muito restrita de mulher, né, que é até essencialista, né, de associar assim, a mulher a um corpo muito específico,
de uma visão muito determinada, né, a partir de uma visão de ciência, né, bastante colonial também. Então, a Martina falou muito bem sobre isso, né, ela fala e, assim, infinitamente melhor do que eu, inclusive, né, sobre isso, mas o que eu quero trazer aqui é essa questão do sujeito. Então, o que eu tenho entendido é que, defendido muito, é que os sujeitos do feminismo não são só as mulheres, né, o feminismo aqui pensado como um conjunto de feminismo e ecofeminismos, né, mas aqui eu trago feminismo para dizer que, para além de, assim, de trazer a discussão ambiental e animalista, né, como um campo teórico que trabalha questões de gênero, mas não só, né, mas que está olhando para as opressões. Então, o feminismo como metodologia também, como abordagem epistemológica para conseguir entender, né, fazer um diagnóstico da nossa sociedade, de conseguir entender como é que as coisas estão funcionando e esse papel prescritivo aí da filosofia, né, trazendo mais especificamente aí para a filosofia feminista, de pensar em soluções, né, ou seja, como é que a gente supera essas diferentes formas de opressão em conjunto, sem hierarquizar. É difícil até falar depois que você fala. Eu sei que a gente tem aí um limite de tempo, eu não quero estourar, me comprometi contigo. Teria diversas. A gente pode, se você topar, fazer uma parte 2 aí em algum momento. Essa perspectiva ética, né, do cuidado, né, de você dentro desse ecofeminismo, na minha modesta leitura, traz uma série de aberturas que talvez outras vias teriam um pouco mais de dificuldades de trazer. Inclusive, eu acho que um diálogo, e aí a gente está, claro que a gente está trabalhando dentro de uma perspectiva ecofeminista animalista, que é o seu caso. Mas eu acho que traz um diálogo muito importante que tanto os feminismos como, sobretudo, os veganismos têm uma grande dificuldade de ter, que é uma visão anticolonial, uma visão em contato com povos originários, em contato com outras, eu vou usar a expressão da Oyumi, né, com outras cosmopercepções, né, de outros saberes, de outras epistemologias, né, de outras, e eu acho que é algo que talvez esse racionalismo, né, e não que esse binarismo, razão, sensibilidade, que é muito branco, que é muito eurocêntrico, né, dificulta esse diálogo, né? Tanto é que até hoje nós temos posições dentro do veganismo que tem uma brutal dificuldade de entender que há povos não especistas. Existiram e há ainda hoje povos não especistas, né? Povos que se conectam com com o próprio humano, com o mais que humano e a própria natureza dentro de outras cosmopercepções, né? Então, eu acho, esse aí é meus 2 centavos a causa. Eu acho que tem só alguém fez 2 perguntas aqui. Se você quiser, se der tempo de você responder, ele só faz o seguinte. Professor, o ecofeminismo, professor vegano, professor, o ecofeminismo exige necessariamente a adoção de práticas do veganismo ou vegetariano, ou devem ser vistas como caminhos possíveis, mas não indispensáveis dentro do movimento? Essas são as 2 perguntas. E assim, eu deixo você, para a gente não estourar o seu tempo, eu deixo você, depois que você responder essas perguntas, com as suas considerações finais, e a gente volta só para aquele tchau do Teletubbies. Ai, obrigada pela pergunta. Eu só lembro do professor, mas não lembro do... Deixa eu ver se eu acho aqui. Professor vegano, ele se intitula. Professor vegano, Renato Alves.
está aqui embaixo. Renato, obrigada pela tua questão, porque me deu a oportunidade também de voltar a uma das questões que Walter tinha trazido, que eu esqueci de falar, que é essa questão do veganismo, o veganismo com V maiúsculo e o V minúsculo, os veganismos, né, dos quais Martina fala, que é esse veganismo com V maiúsculo, esse veganismo institucionalizado, talvez poderia dizer, que vem lá da fundação da Vegan Society na Inglaterra e que tem um passado preocupante, complicado e que não tem na base o antiespecismo. E que esses outros veganismos com V minúsculo, como ela coloca, tem. E aí trago o exemplo do veganismo periférico. Hoje, inclusive, Sandra Guimarães, que está de volta ao Instagram para a nossa alegria. Espero que para dela também. Sandra justamente escreveu hoje sobre isso, né? Quem não conhece ainda, ou quem não sabia que ela estava de volta, siga lá, porque Sandra, assim, é uma amiga, assim, que eu amo, que, assim, foi a pessoa que me apresentou a Palestina, então, assim, o amor que eu sinto por ela e, assim, a admiração é enorme, assim, não é imensurável. Por isso que, assim, a felicidade, né, de ela estar aqui, porque é uma forma de a gente estar um pouquinho mais em contato, assim, né, vendo que ela está compartilhando, pensando também, é muito interessante. Então, o veganismo periférico é uma dessas... Veganismo popular, não, perdão, eu falei periférico antes, mas é o veganismo popular, que vem nessa contraposição, né, assim, desse outro veganismo aí que não tem essa perspectiva crítica em relação, assim, que olha para a questão animal de forma muito estrita, mas que acaba talvez incorrendo no que foi chamado aí de veganismo estratégico, né, e que tenta ampliar o consumo de alimentos que não são de origem vegetal, mas de uma forma, assim, por uma lógica de consumo, então, e que não alcança esse fim de libertação mesmo, que é o que a gente almeja quando está pensando no veganismo como uma prática ético-política de boicote, né? Que é, assim, eu não compactuo com isso, com essa exploração, então não vou fazer parte disso. Então, dentro dessa lógica, não faz nenhum sentido eu consumir algo que é de uma empresa que está lá explorando animais, mas que está oferecendo uma opção que não tem um animal, mas que segue toda uma lógica de produção, né, que devastou, que é a base de soja que foi cultivada numa área devastada, com defensivos agrícolas, né, produzida por trabalhadores que são explorados, então não faz muito sentido. Então a gente tem que pensar não só no que a gente está deixando de comer, como eu falo, né, mas pensando do que está tirando do prato, mas o que está colocando. E aí esse veganismo popular, né, ou esses veganismos com V minúsculo vão estar alinhados a essa outra prática, né, de pensar quem produzindo os alimentos, como eles estão sendo produzidos, onde, né, vai entrar a questão do desperdício dos alimentos, da soberania alimentar, da agricultura orgânica, das mulheres produtoras rurais, né? Enfim, vai pensar nessas outras questões também, né? Mas eu estava falando sobre o veganismo, você consegue repetir para mim qual foi a pergunta do Renato? Eu já estou, acho que, um pouco cansada, me perdi um pouco aqui, perdi o foco. Claro. Professora, o ecofeminismo exige necessariamente a adoção de práticas do veganismo ou vegetarianismo, ou devem ser vistas como caminhos possíveis, mas não indispensáveis dentro do movimento? Obrigada. Então, eu vou dizer que sim, porque eu sou uma ecofeminista animalista, antiespecista. Eu entendo que o veganismo é uma prática de cuidado que faz parte dessa praxis ecofeminista animalista. Eu entendo que sim. Agora, o que também eu acho que faz parte do que eu chamo de um kilt ecofeminista, que é essa costura aí, né, que a gente vai fazendo, assim, entendendo a teoria em processo, essa costura de princípios e práticas, é que a gente tem que tomar cuidado antes de apontar o dedo, sabe, para algumas práticas, ou compreender, sempre usar essa metodologia ecofeminista de olhar para o contexto e conseguir fazer essa análise, né, ali, e aí é o que você disse, dentro dessa perspectiva é possível pensar em povos originários que não são especistas, né, porque o especismo vem dentro de uma lógica
né, muito específica, que é de exploração. Então, não dá para a gente usar a mesma ferramenta, né, para compreender, são coisas diferentes. Então, por isso que para mim é possível, não só possível, como necessário, a gente aprender com outras cosmovisões, né, ou não lembro qual é o termo da Oyeyumi, né, mas que é isso, assim, é um conjunto... Cosmopercepções. Cosmopercepções, é isso, obrigada. Então, a gente não só pode, como deve, né, olhar para as experiências do bem viver, né, pensar nessas outras formas de existir e de resistir no mundo, porque se a gente ainda tem alguma floresta em pé, é porque tem os povos lá nos territórios, né, fazendo essa defesa. Né? Não sou eu que estou aqui defendendo, apesar de eu estar 20 anos falando disso, né, não sou eu que estou lá nos territórios, né, colocando a minha vida em risco para isso. E aí eu preciso lembrar que o Brasil é o primeiro ou segundo país mais, assim, ele disputa, né, esse pódio aí, de países mais perigosos para defensores e defensoras de direitos humanos. E quem são esses defensores, essas defensoras? Pessoas que estão lá defendendo o território, né, que estão querendo deixar a floresta de pé, para que tenha comida, para que tenha água, para que tenha, né, espaço para todos os animais viverem, né, humanos viverem também, né. Então, por isso que eu entendo que sim, é preciso, mas individualmente isso também é um compromisso e uma prática que precisa ser possível. Então, para uma pessoa, né, ou uma comunidade que não tem, que vive numa situação de insegurança alimentar ou nutricional, como é que eu vou falar ainda em veganismo, sabe? Fazer escolha, poder escolher, poder boicotar alguma coisa, sabe? Assim, ou que vive à beira, não precisa necessariamente, talvez, dessa situação de segurança alimentar nutricional, mas que talvez viva à beira disso, sabe? Que pessoas que trabalham 3 turnos e que precisam cuidar ainda de uma família que não consegue comprar alimento de qualidade, né? Assim, como é que a gente vai falar em fazer essas escolhas? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que, sabe, botar aí fazer uma pausa, assim, olhar, refletir e olhar para esse contexto e ver o que é possível ali. E aí eu entendo que, na prática, a gente precisa fazer alianças com quem está mais próximo nesse ideal, né? E numa prática também. E aí, por isso que é bastante desafiador pensar nesse diálogo com os movimentos, que são bastante diversos, mas quem que está na luta junto aí com esse horizonte, né, de emancipação, né, e de libertação. Então, é um desafio enorme, né, mas estamos nessa caminhada. Daniela, assim, é uma honra, de verdade. Fica o espaço aberto, a casa é sua, não precisa bater, não paga condomínio, não paga conta de consumo, não paga aluguel. É um espaço de resistência, só entrar, traga pau, o que você quiser falar. Walter, eu quero falar lá, lançar um texto, enfim, abrir uma discussão. É uma honra incomensurável, tá bom? Essa live vai ficar gravada no meu perfil, vou deixar em colaboração contigo, caso tu queira colaborar. E amanhã, no máximo, vai estar no YouTube. Então, o YouTube é Walter Ponto também. Quem não me segue lá no YouTube, siga um canal recente que eu criei para deixar esse material organizado. Só sobre veganismos, acho que deve ter umas 35, acho que vai para 37 lives. Sobre a Palestina, acho que eu tenho 13 ou 14, com um monte de gente. Tem sobre arte, tem sobre filosofia, tem sobre política. A ideia é criar um espaço de resistência para a gente falar nesse meio, que é também um meio em disputa. A extrema-direita usa e abusa disso aqui, enquanto a esquerda ainda está na idade das pedras da tecnologia, infelizmente, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. O que a gente puder fazer. E, inclusive, é um espaço muito democrático, anticapacitista, é um espaço que a gente pode fazer muito. Obrigado de coração. Quem quiser falar com você, deixa, eu sei que tem seu Instagram,
fala se tem algum projeto, alguma coisa acontecendo, e eu me despeço de você com o coração. A Cris agradece, grata a Daniela e Walter. Eu que agradeço a Daniela. Eu sou só um vetor, agradeço a ela, mas obrigado. Enfim, me despeço e quando você acabar de falar, eu vou desligar a live e desejar uma boa noite para todos. Obrigado de coração. Obrigada também, Walter, a você. Obrigada quem está aqui acompanhando a gente, Nathalie, Cris, Fábio, querido Renato. O Léa também aí, que maravilha, gente. Muito obrigada por estar aqui junto nessa conversa. A gente se fortalece assim em conjunto também, então agradeço muito por essa oportunidade. Que tenha sido a primeira de outras conversas. E quem quiser, né, conhecer talvez um pouco mais do meu trabalho, eu continuo acompanhando, estou aqui pelo Instagram, varia, assim, a presença, fiquei uns meses aí, primeiro semestre fiquei um pouco mais afastada, agora estou voltando aos pouquinhos, então estou por aqui, mas quem quiser escrever, entrar em contato também por e-mail, quem quiser conhecer um pouco mais da Quilting, Filosofia e Educação Artesanal, onde eu tenho buscado reunir aí essas experiências e oferecer, né, o que está dentro das minhas possibilidades em termos de pesquisa, né, de trabalhos com direitos humanos também. Fica todo mundo convidado para conhecer um pouco mais e sempre que eu puder ajudar também, estou à disposição. Obrigada e boa noite para todo mundo. Boa noite, queridos, queridas, querides. Um ótimo final de noite, uma ótima final de semana, um resto de semana que nos resta aí. E é isso aí. Palestina livre, do Rio ao Mar. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Daniele. Tchau, tchau.